Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que estão aqui presentes conosco fisicamente e aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Então, sintam-se todos muito bem acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de oração, nessa casa de Deus. Então, para nós iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Vinde a Mim, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Amar a si ou ao próximo. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo veio à Terra para exortar o homem a dar um passo além da sua própria humanidade. Nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu o Espírito de Lázaro: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Este, sem dúvida, é o maior desafio para que o espírito consiga se realizar em plenitude, derrotando em si mesmo as forças antagônicas do egocentrismo. Para Deus que nos ama, todos somos iguais, e não filhos que ele possa ter gerado com um código genético diferente. Então, com essa bela mensagem, eu convido aos irmãos para elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que governa o nosso orbe, responsável pelo projeto Espiritismo, aos mentores da nossa casa, à espiritualidade amiga. A todos eles vamos agradecer a oportunidade de novamente estarmos todos aqui reunidos para que possamos nos iluminar e estudar a palavra do Cristo, aprender com o seu exemplo. Vamos pedir que tudo que estamos recebendo nesse momento, as luzes que estamos recebendo aqui, as bênçãos de Deus, se espalhem para os nossos queridos familiares, para os nossos amigos, colegas de trabalho, enfim, para toda a humanidade, para todos aqueles que sofrem as dores físicas e morais. Pedir também que essas luzes, essa harmonia que estamos recebendo hoje, se espalhe por todo o nosso orbe, que a paz reine, mais uma vez, entre todos os povos. Gostaríamos de pedir também ao nosso Pai que ampare o nosso querido irmão Ney, responsável pela palestra desta noite, que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e estudou. E a sua mensagem, com certeza, é importante para cada um de nós que estamos aqui reunidos esta noite, encarnados e desencarnados. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Ney, trabalhador da nossa casa, o Consolador Prometido, um divulgador da doutrina espírita na nossa região, palestrante, que divulga a doutrina espírita através do seu canal Ponto de Luz e pelo nosso canal do Consolador Prometido. Então, convido a todos os irmãos que ainda não se inscreveram nesses dois canais, que se inscrevam e ajudem a divulgar a doutrina espírita. Então, passar a palavra já para o nosso irmão. Obrigado, Marcelo. Saudações fraternas para todos, todas. Eu até anotei aqui, né, este aviso do canal do Consolador Prometido no YouTube. Eu sempre reivindico a cada quarta-feira ao menos uma pessoa se inscreva. E tá indo. O Consolador já está com 127 inscritos. E como eu digo, lá estão todas as palestras, pessoal, que foram feitas aqui já quando voltou o presencial, no canal do YouTube, do Consolador Prometido. E estão todas as palestras desde lá
durante a pandemia, a gente começou aquele projeto Pétalas de Esperança, que era uma palestra virtual, estão todas lá também no canal. Então, o YouTube, ele favorece que vocês escolham o título da palestra ou escolham o palestrante. Basta jogar lá um exemplo, vou selecionar o nosso irmão Jefferson, que fez uma palestra aqui para nós há algum tempo. Botar o nome Jefferson e do lado, Consolador Prometido, o YouTube vai trazer para vocês o vídeo daquela palestra. É como se fosse um arquivo. E convido aqueles que desejarem se inscreverem no canal, que chama-se Ponto de Luz, Divulgação Espírita, também lá no YouTube. A gente coloca semanalmente uma mensagem espírita e, às vezes, uma oração espírita na forma de vídeo, né? Com legenda e áudio e vídeo. Ponto de Luz, Divulgação Espírita. E hoje nós vamos aqui fazer alguns comentários, eu vou refletir junto com vocês, sobre a vida futura. Né? Como está ali a vida futura, e aquela frase bastante interessante de André Luiz, ó, a vida é fonte eterna que passa por diferentes etapas. Pode trocamos. Nós podemos lembrar, pessoal, que no ano de 1591, Hans Janssen e seu filho Zacarias, eles eram fabricantes de óculos na Holanda. E eles fabricaram o primeiro microscópio. Então, lá no final do século XVI, esse pai, o Hans, e o filho Zacarias, na Holanda, fabricaram o primeiro microscópio. Mais ou menos nessa mesma época, no início do século XVII, Galileu Galilei inventou o primeiro telescópio. Então, com o microscópio, nós temos possibilidades hoje, claro que ele foi, os novos microscópios não tem nada do primeiro microscópio, mas é através dele que o homem pôde estudar o micromundo, através da descoberta do microscópio. E através do telescópio, nós invadimos o macro mundo. Nós passamos a observar o universo. Interessante ressaltar que Galileu Galilei, ele é um espírito que contribuiu muito na revelação espírita. Tem todo um capítulo do livro A Gênese, se eu não estou enganado, é o capítulo 6, chama-se Uranografia, que foi ditado por esse espírito que inventou, lá no início do século XVII, o primeiro telescópio. Então, o homem passou a ter acesso a conhecer o micro e a conhecer o macro. Mas o homem continuou não sabendo né? Quem sou? O que estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem de nós um dia não fez essa pergunta? O que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes eu já me perguntei? E essa pergunta eu só me fazia nos momentos de festa, não, de aflição, né? Quando o bicho estava pegando, na hora do incêndio. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui, meu? Então, mesmo com todas as descobertas que nós temos hoje, nós nos questionamos. O que nós seremos após a morte? Nós existiremos ou não existiremos? Nós viveremos eternamente ou tudo se acaba? Nós vamos estar bem como estamos hoje ou após a morte nós vamos estar pior do que estamos hoje? Até que ele está em extrema aflição pode fazer essa pergunta. Será que eu vou conseguir estar pior do que eu estou hoje? Se a gente estudarmos a
atentamente, não é ler, escutar atentamente. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, uma das bem-aventuranças propostas por Jesus, Sermão da Montanha, e lá tem um item bastante curioso. O título é Bem e Mal Sofrer. Ou seja, nós temos que adotar bem sofrer. Aí nós vamos estar melhor do que estamos hoje após a nossa morte física, diz a doutrina espírita. Pode ser então. Vou trocar. As propostas que nós temos, né? O porvir e o nada. Essas duas palavras eu ia trazer, mas esqueci. Elas são as duas primeiras palavras do capítulo 1º do livro O Céu e o Inferno. A nossa palestra hoje ela é toda baseada neste livro, O Céu e o Inferno, e também no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Obras Póstumas. O primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno chama-se O Porvir e o Nada. E olhem a curiosidade, a sabedoria de Allan Kardec. Ele botou o título O Céu e o, não é o céu ou o. Não é ele não oferecia opção, ele ofereceu instrução neste livro, que é maravilhoso. Então está lá no Céu e Inferno, vivemos, pensamos e operamos, isso é lógico. E que morremos é muito lógico também. Mas deixando a Terra, para onde nós vamos? E aí nós temos ali as propostas que as doutrinas filosóficas e as doutrinas religiosas continuam nos oferecendo. Né? O materialismo, o niilismo, nos diz que a matéria é a fonte do ser. A morte é considerada o fim de tudo. Morreu, se acabou tudo. Tinha uma música, esqueço o nome, mas era uma compositora paraibana, que tinha um verso: morreu, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria. Nós podemos dizer: morreu, não se acabou tudo, e amando continuarei te amando. Aqueles que já perdemos nossos amores, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa. Perdemos não, desculpem, eles voltaram antes da gente para o plano espiritual, porque nós não perdemos. A gente perde algo que nós somos possuidores. Isso é o nosso egoísmo, o meu egoísmo que ainda se manifesta da posse. Então, é o que diz o materialismo. Os adeptos do niilismo incentivam o gozo dos bens materiais, dizendo que quanto mais usufruirmos, mais seremos felizes. Será? É a extinção da criatura após a morte. O panteísmo já muda de patamar no esclarecimento, mas ainda é meio confuso, porque ele considera que nós somos parte de um todo, viemos desse todo. Após a morte física, nós voltamos a esse todo. É como se eu fosse na beira do oceano e pegasse um copo com água. Eu posso ferver aquela água, eu posso congelar aquela água, eu posso botar até corante naquela água. Só que, digamos, na hora da morte, eu pego aquele copo com água, que eu manipulei de todas as maneiras e jogo de volta no oceano. E aí eu pergunto a algum de vocês: acha ali de volta o meu copo d'água? Não vão achar. Voltou por todo. Aí nós deixaríamos de ser indivíduos, individualidades. Nós seríamos parte do conjunto. Isso é o panteísmo. E uma outra proposta, o dogmatismo religioso, que nos oferece umas alternativas: o céu ou o inferno. Não é? Quando a gente era criança e aprontava, claro que eu nunca aprontei, a minha mãe sabe que eu era um santo, né? Não era, mas um dia seremos santos.
Um dia todos nós seremos espíritos puros, seremos espíritos de angelitude. E essa é uma fatalidade divina. E é interessante a gente lembrar dessa fatalidade divina, que um dia todos nós seremos espíritos crísticos, espíritos anjos, santos, que chamamos como quisermos chamar. Porque não adianta a gente querer interromper a nossa existência. A morte só mata o corpo físico. Nós, espíritos, criaturas divinas, somos imortais. Então, que não passe pela nossa cabeça, se já passou um dia, de sermos um autocida, sermos um suicida. Né? Nós não vamos interromper a vida. A vida não tem interrupção. Tem interrupção a vida do corpo. A vida, a existência do espírito é ininterrupta. Nós não morremos no plano espiritual nesse momento em que estamos na Terra. Nós nos afastamos do plano espiritual. Porque havia necessidade de nós virmos estagiar na Terra mais uma vez. Mas lá ficaram muitos amigos que nos amam, que nos conhecem melhor do que nós, torcendo, vibrando e nos acompanhando, para que sejamos bem-sucedidos. Então, a morte não interrompe a existência do espírito. Então, o dogmatismo religioso nos oferece que a alma é independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento, sobrevive e conserva a individualidade após a morte, e nos oferece as opções, né, o céu e o inferno. Mas a gente sabe, pelo livro O Céu e o Inferno, que tem um capítulo chamado O Céu, outro chamado O Inferno, que o céu ou o inferno é questão de posicionamento mental, né? E no século VI, a igreja dominante criou uma outra alternativa, o purgatório. Para aqueles que não são nem tão bons, nem tão ruins, passariam a fazer um estágio, então, no purgatório. E lá no livro Céu e Inferno, tem um capítulo chamado O Purgatório. E a espiritualidade nos explica que o purgatório é na Terra. Nós hoje vivemos no purgatório, porque nós, na Terra, através das nossas batalhas, lutas no dia a dia, nós purgamos de dentro para fora as nossas imperfeições. Nós purgamos de dentro para fora, através das nossas doloridas expiações, os males que causamos outrora a nós ou ao próximo. A gente não dizia que o ferimento está purgando, não é? É quando o ferimento está botando inflamação de dentro para fora. Então a espiritualidade nos diz que aqui na Terra é o purgatório. Nós estamos aqui purgando os nossos erros para nos limparmos. É uma cura de dentro para fora, assim como nos diz a medicina. Pode trocar, Marcelo. Certa feita, aqui no Consolador Prometido, numa determinada reunião mediúnica, que naquela época eu era o esclarecedor do grupo mediúnico, conversamos com um irmão, um espírito, que se apresentou através de uma médium, e ele estava muito revoltado, irritadíssimo, e ao mesmo tempo frustrado. Ele estava frustrado porque ele não encontrou, após a morte, disse-nos ele, o céu que lhe fora prometido. E revoltado, irritado, porque esse céu que lhe foi prometido, ele comprou uma vaga num determinado segmento religioso com dinheiro enquanto vivo estava na Terra. Aí nós conversamos com ele. E o erro, ele foi inocentemente ludibriado. O erro ficava
pelo estelionatário, né, que lhe vendeu um local no céu. E quantas vezes nós não vimos falar isso? Né? Um lugar no céu. E aí morremos ignorando as verdades espirituais, morremos na carne. Ignorando as verdades espirituais. Porque nós não queremos abrir os olhos. Ó, inventamos microscópio, invadimos o universo. Né? Hoje temos as estações espaciais, mas não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Então ele estava muito irritado. A gente conversou com ele, ele se acalmou, né? E explicamos a ele que o céu ou o inferno era uma questão de posicionamento mental. Eu posso estar, a minha vida pode estar pegando fogo, né? Comparando um incêndio, e eu posso estar no céu. Se eu sentir que aquilo ali pode me trazer um ensinamento. Toda doença quer nos dizer alguma coisa. E quem nunca esteve doente, talvez no futuro vai passar por uma doença. Como eu dizia alguns anos atrás, eu agradecia que eu nunca tinha passado uma noite em um hospital como paciente. Não digo mais isso, tá, pessoal? Porque eu já passei e esse ano passarei novamente uma cirurgia que eu vou ter que me submeter. Então essa era a informação do irmão da reunião mediúnica. E também um sentimento instintivo nos diz que não existe o morreu se acabou tudo. Querem ver um exemplo? Como é que nós, cristãos, podemos dizer que morreu, acabou-se tudo, extinguiu-se aquela alma? E aí Paulo coloca na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim, ele vai usar o termo ressurreição, no sentido de ascensão espiritual. E Paulo diz bem assim, se Deus não realizou a ressurreição do Cristo, o que eu prego é uma farsa e vocês estão perdidos. Ou seja, nós acreditamos em Jesus com certeza, mas ele não morreu. Porque se ele tivesse morrido e se extinguido, a nossa crença é uma farsa. Nós fazemos a oração da Ave Maria e como espíritas podemos fazer a Ave Maria. Só que lá naquele trecho Mãe de Deus, para nós ela é Mãe de Jesus. E Jesus não é Deus. Deus é a consciência cósmica do universo. Jesus é nosso irmão maior. Então, se nós fazemos a oração da Ave Maria, pessoal, mas Maria morreu também em torno de 2000 anos, mas algo nos diz que eles não morreram. Quando nós éramos crianças e faleciam nossos avós, em teoria os mais velhos morrem primeiro na Terra, em teoria, na prática, às vezes não é assim. E os pais da gente diziam, avó. E aí os pais diziam à mãe assim, a avó está lá no céu. Não morreu. Nós sempre usamos palavras, subterfúgios, desculpas, mas se a gente parar para pensar no que a gente está falando, nós estamos afirmando a morte interrompe a vida do corpo. Não é a extinção da criatura. Pode trocar, Marcelo. Aí vem a doutrina espírita, depois do telescópio, né? De todas as outras invenções que vieram, que o homem realizou. Em 3 de abril de 1804, nasce na cidade de Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que assumiu posteriormente, em 1856, o codinome de Allan Kardec. Nesse momento, chega para a humanidade uma nova ciência, uma ciência filosófica, a doutrina dos espíritos. E o espiritismo está lá no seu início, com o auxílio dos médiuns,
psicofônicos, psicográficos, médiuns videntes, eles nos revelaram um outro mundo. Este mundo cujos instrumentos aqui da Terra, até hoje, os mais aprimorados instrumentos da Terra, não conseguem observar este outro mundo. Observar esse mundo verdadeiro. Porque nós somos seres do universo. Nós não somos terráqueos. Nós somos habitantes do universo. Assim que posso dizer que eu não sou brasileiro, gaúcho, atualmente santamariense. Eu estou brasileiro. Um conhecido nosso, alguns anos atrás, acho que ele é atual ou ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, serviu aqui em Santa Maria, na base aérea. Ele fazendo uma visita na Amazônia, ele teve uma visão que entre aqueles índios que ele visitava, havia um número muito grande de espíritos que na última existência viveram na Europa. E a Europa, há algumas décadas, era o continente, né, mais desenvolvido do planeta Terra. Então, nós estamos temporariamente no Brasil. Muitos de nós somos espíritos, talvez que vivemos a existência passada na França. E aí, fazer um parênteses aqui no meu assunto, uma curiosidade, que a doutrina espírita nos auxilia. Como nós podemos identificar onde eu vivi minha última existência? Todos nós, ao ouvirmos uma música em outro idioma, nós temos uma preferência por algum idioma, música estrangeira, sem ser a música nacional. E mesmo que nós não entendamos aquele idioma, aquela música nos soa familiar. Experimentem fazer isso. Ou gostamos de ver documentários daquele país, gostamos de ler algo a respeito daquele país, mas especialmente na música, porque quando nós reencarnamos, nós podemos não lembrar da existência passada, mas nós trazemos muitas das emoções da existência passada. Voltando à nossa palestra, e através, então, dos médiuns, foi possível começar a estudar e conhecer esse mundo invisível, conhecer os costumes desse mundo, conhecer como vivem os habitantes desse mundo. O espiritismo, vou colocar mais, é uma ciência que estuda o invisível, mas é uma ciência que, à medida que nós vamos estudando, ele vai nos convidando a uma transformação, porque nós passamos a ter outra visão de onde eu vim. A doutrina espírita nos responde. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro e outro não sofre? Porque um irmão, uma irmã minha, nasce com uma deficiência mental ou física? Porque uns materialmente são ricos e outros são pobres e outros até são miseráveis? Porque há países onde não tem água e nós temos água em abundância, até jogamos fora, né? Enquanto tem outros que não têm água. O solo é árido e aqui, em se plantando, tudo dá. Então, o Espiritismo começa a nos responder essas perguntas e nos convida a uma transformação, porque ela nos dá respostas, ela nos auxilia na busca do conhecimento a nós mesmos.
como está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Perguntou Allan Kardec. E o espírito benfeitor, supostamente foi Sócrates, disse: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase era uma frase bastante pronunciada por Sócrates, mas ela não é de Sócrates. Ela é bem mais antiga. A doutrina espírita também muda a nossa forma de nos prepararmos para a vida futura. Quando é a vida futura? Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, aqui nessa casa, em 1995, 96, eu pensava que a vida futura é quando eu voltasse a existir na Terra, na matéria. Mas não. A vida futura, nós todos vamos entrar por ela, mas que demore muito tempo para que nós entremos nela, porque nós adentraremos na vida futura pela porta do túmulo. É o nosso próximo passo como espíritos imortais. Nós estamos na etapa do estágio na Terra. E a próxima etapa, o próximo elo da corrente, é retornar ao plano espiritual. E é o meu futuro. As nossas existências, tanto no plano espiritual quanto no plano material, elas são solidárias, como uma corrente. Não há interrupção. Qual é o nosso futuro? Amanhã. Ontem foi pretérito, foi passado. Hoje é o presente que Deus nos deu. Não sei se nós fizemos bom uso, mas Ele amanhã vai nos dar outro, porque Ele é muito misericordioso. Mesmo que a gente tenha estado só na preguiça, pensando em bobagem, amanhã Deus vai nos dar outro. E o maior arrependimento que tem um espírito quando retorna para a vida futura, segundo Emmanuel, é o tempo desperdiçado enquanto estava aqui na Terra. Segundo Emmanuel, o mentor espiritual do nosso irmão Chico Xavier. Então, a vida futura, através da doutrina espírita, deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. Tá. Mas quem é que nos trouxe essas verdades? Está ali embaixo. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. E no livro Céu e Inferno, eu vou mostrar depois, a segunda metade desse livro são só comunicações espíritas, onde eles nos dizem como eles entraram na vida futura, em que condição eles estão nessa vida, nesse retorno à pátria verdadeira. E por que eles, talvez eu diga que eles estão naquela condição? Porque eu suicidei, porque eu fui um criminoso, porque eu era um poderoso e eu pensava que a vida acabava, né? Então fiz mau uso. Então não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. Lembra quando alguém disse para nós, para mim muitas vezes me disseram, que ninguém voltou de lá para nos contar. Quem nunca ouviu essa frase? Pois eles voltaram. Eles sempre voltaram. E nós continuamos querendo viver a vida de engano. Porque quando eles voltam, e quando a gente vem numa palestra e ouve a mensagem da doutrina espírita, vocês vão levar para casa uma semente. E um dia ela brota. Mas ela jamais vai se extinguir na intimidade de vocês. Vocês estão recebendo uma advertência, uma alerta. Diz os benfeitores espirituais. É uma verdade inegável, porque são eles que vieram. Pode trocar, Marcelo. Ali está, pessoal, né? O capítulo que são os próprios habitantes desse mundo que vêm descrever a situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual.
em todas as faces da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida além do mundo. E ali está o Kardec, ó, é a segunda parte, exemplos, ele separa, ó, capítulo 1, né, o passamento, e depois ele começa. Capítulo 2, espíritos felizes. A primeira comunicação desse espírito feliz, o senhor Sanson, ele participava do grupo de estudo com Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris. E ele estava com uma doença terminal, lá no século XIX. Né? Hoje em dia, as doenças que eram terminal têm cura, muitas delas. E Deus permite que venha cada vez mais a cura. Porque no mundo de regeneração, que nós estamos ainda na noite que leva para esse mundo, nós estamos vivendo nossos pesadelos ainda, né? Lá não haverá tantas doenças expiatórias. Então há de existir a cura. Então o Sr. Sanson pediu que, se ele falecesse, que ele fosse evocado tão logo após a morte dele. Está lá no livro Céu e Inferno, primeira comunicação de um espírito feliz, o Sr. Sanson. Ele foi evocado durante o velório dele. Então a morte só interrompe a vida do corpo. E lá ele começa a explicar. E lamenta. Ele dá outra comunicação após essa, acho que 3 ou 4 dias depois. Ele faleceu em início de abril, se não me engano, de 1860 e alguma coisa. Esse livro é de 1865, Céu e Inferno. Ele dá outra comunicação. Em uma das duas comunicações, ele lamenta que os filhos, ainda na Terra, não aceitam estas verdades. Que ele estava demonstrando que eram verdades literalmente verdadeiras. Ele estava se manifestando. Então, é a primeira comunicação do Senhor Sanson, que está lá. E depois Kardec vai dividindo, como está ali para vocês, ó, espíritos felizes, em condições medianas, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Lá nas expiações terrestres, a gente vai ver a comunicação da mendiga, do mendigo, do criado, do sábio ambicioso, do indivíduo que na existência física foi cego. E é bom nós lembrarmos que cego é o corpo físico, que deficiente físico, uma anomalia física é do corpo físico. Via de regra, nós poderíamos dizer que os cegos, quando sonham, não enxergam, que o coxo anda, a não ser que o espírito, por estar vestindo aquele corpo que lhe dificulta um olhar da matéria, ele sinta-se, ele pense que ele está cego, ou que ele está com a perna amputada. Né? E quantas vezes numa reunião mediúnica a gente consegue, com a bondade dos benfeitores, a reconstrução fluídica da perna de um amputado? É um dos momentos que eu chorava, de ver a felicidade daquela criatura que não tinha uma perna, que sempre esteve com ele. Já foram feitos testes sobre o corpo perispiritual que nós possuímos. Nós não nos despimos do corpo espiritual, nós revestimos o corpo espiritual com um corpo físico de carne. E quando voltarmos para o plano espiritual, nós nos despiremos do nosso, vamos nos despir do corpo físico. Também está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 40 em diante. E Paulo diz: se tem que ter um corpo material, há de ter um corpo espiritual. E Kardec criou a palavra perispírito. Mas Paulo, na primeira metade do cristianismo, já nos explicava isso. Que a doutrina espírita só veio explicar melhor e comprovar. E foram feitas experiências com pessoas amputadas, tipo do joelho para baixo, que a pessoa
ia chutar, encostava o joelho, o cotó da coxa na parede, mas ele sentia mentalmente que a perna dele passava pela parede, porque passava pela parede a perna fluídica que pertencia ao seu corpo perispiritual. Foram feitas já várias experiências nesse sentido. O amputado às vezes não sente coceira no pé, que não existe mais fisicamente. Há narrativas. Então, por intermédio da mediunidade, nós podemos compreender a situação do mundo espiritual daqueles que um dia, assim como nós, viveram na Terra. Como será que estão nossos amores? Como será que estão nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos companheiros de trabalho? Aquela pessoa que eu conheço só porque ela passava na frente dos meus olhos. Aquele vizinho distante que eu ouvia só quando ele falava na casa dele, ou no prédio que eu moro, mas eu não conhecia a fisionomia dele. E ele faleceu. Nós oramos por eles? Nós oramos por eles? Tempo nos sobra para orarmos à noite, como se um rosário, simbolicamente, cada pedrinha tivesse um nome. Muita luz para fulano de tal, paz para fulano. Porque nem todos morrem e só porque morreram viraram santos. Os mortos são os indivíduos que viveram na Terra, tal qual eles foram. A única transformação é despir-se do corpo físico. E às vezes aflições pungentes fazem parte da conquista pelos equívocos realizados na matéria. Pode ficar, mas... Os que se concentram, aqueles que concentram todos os seus esforços na vida terrena. Muitos duvidam da vida futura, mas duvidam da vida futura da forma que ela é apresentada. Morreu, se acabou tudo, o panteísmo volta para o todo, outro vai para o céu, para o inferno. E aí o indivíduo pensa, eu já estou condenado ao inferno, porque eu me equivoquei, então eu vou continuar desse jeito, querendo levar vantagem em tudo, eu já estou perdido mesmo. Mas sempre há tempo de recomeçar. Por isso que amanhã teremos um novo dia. Um presente de Deus. Tem uma música, toca, Marcelo, por favor. Olhem a letra dessa música. Eu gostava muito quando era jovem, nos carnavais. Bete Carvalho. Prestem atenção na letra, frase por frase. Aproveita hoje, porque a vida é uma só. Amanhã, quem sabe, se será melhor ou será pior. Então, deixa correr frouxo. Esquentar não é legal. Se o Braz é tesoureiro, a gente acerta no final. Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. Quantas mensagens tipo esta nós permitimos que entre na nossa casa diariamente? Pelo rádio, pela televisão, pelos vídeos do YouTube. Só um exemplo para vocês. Outro dia a televisão estava ligada lá em casa, na sala. Era uma novela, não sei que horário era a novela, e um jovem ator estava cantando uma música que, se houvesse censura, aquela música jamais seria cantada, divulgada de alguma forma. E ela estava na novela, entrando em todos os lares brasileiros. Porque nós, brasileiros, a nossa televisão, ela é soldada na Rede Globo. A gente esquece que existem outros canais. Existe a Rede Vida, a Canção Nova, canais religiosos, e nós temos uma TV Smart, podemos lá no YouTube buscar vídeos, palestras espíritas. Essa palestra amanhã está lá no YouTube. Posso me instruir, posso botar uma música para harmonizar a atmosfera psíquica do meu lar. Esta música é um exemplo.
daquele que pensa que morreu se acabou tudo. E então, eu vou correr atrás de tudo. Então, assim vivemos por um certo tempo, e uma grande parcela das criaturas vive assim. Faz de tudo para conquistar aquilo que é objeto de cobiça, o fruto da ganância. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Pode trocar, já trocou, né? O que muda no nosso viver quando temos uma ideia clara, precisa a respeito da vida futura? Traz consequência quando nós temos essa consciência da continuidade da vida. Essa consciência que lá, o resultado é do somatório, é da multiplicação, é da subtração ou da divisão que eu faço hoje. Lá vai ter a soma da conta, o resultado da conta. Né? Muda, então, a forma da gente viver. Até uma espécie, poderíamos chamar de egoísmo. Eu vivo pensando na vida futura. Mas, se eu vivo pensando na vida futura, eu vou tentar ser mais bom do que mal. Porque eu sei que todo bem que eu faço, como diz Emmanuel, será meu advogado no julgamento quando eu adentrar na vida futura. E, às vezes, a gente começa a fazer esse bem, ou ser bom, por esse egoísmo nosso. Mas depois a gente vai esquecer que a gente começou a ser bom pensando na vida futura. A gente vai habituar. Né? A gente habitua. Nem penso mais na vida futura. Mas todo bem que a gente faz é depósito na caixa econômica lá da vida futura. E todo o mal que a gente faz, a gente está dando argumento para o promotor que vai participar do julgamento da vida futura. E o tribunal está instalado desde aqui, na nossa consciência. Eu que vou julgar meus atos. Eu vou ter ciência que eu tinha que casar com aquela mulher, receber aqueles filhos, ser filho daqueles pais. E como eu estou me conduzindo como pai, como mãe, esposa, filho. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe, um capítulo belíssimo também. A ingratidão filial, está lá no Evangelho. Então, o que podemos fazer a partir de agora para melhorar nossa condição na vida futura? Revisar nossa mala. Domemos nossas paixões, não alimentamos ódio, vamos tentar não invejar, nem ter ciúme, evitar o orgulho excessivo, não se deixar dominar pelo egoísmo, praticar o bem, não ligar as coisas da terra mais do valor que elas possuem. Olha o que nos diz o espírito Cornélio Pires. Conselho: pensa, fala e age corretamente, a fim de que despertes feliz após a tumba. E a doutrina espírita, ela não condena a nossa busca pela conquista, pela aquisição das coisas da matéria. Deus não condena. Deus não fica satisfeito, porque ele não condena nunca, né? Ele não fica satisfeito quando nós abusamos das posses. Quando nós fazemos uso, nós não estamos infringindo nenhuma das leis de Deus. Mas quando nós abusamos daquilo que Deus nos permite que tenhamos por empréstimo, e convém lembrar que nosso corpo é um desses benefícios que Deus nos emprestou. E como é que nós estamos tratando, como dizia São Francisco, deste burrinho que me conduz onde eu quero ir? Evitar o abuso. Lá no livro Céu e Inferno, tem uma parte que nos fala do Código Penal da vida futura. Também são 33 artigos. E o 33º é dividido em 3. E eu trouxe aqui
devido ao nosso tempo ficando escasso, o terceiro artigo do 33º item, digamos, do 33º artigo do Código Penal. Olha que interessante, Código Penal da Vida Futura. É a lei que, digamos, que vai julgar a alma depois que ela passa pela porta do túmulo. Mas essa lei está na nossa consciência. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E encerra Kardec esse Código Penal com essa frase: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei divina. Pode tocar, Marcelo. Para nós encerrar, meus irmãos, minhas irmãs, a gente pegou um texto que é do capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está lá falando bastante sobre a vida futura. E Jesus já disse sobre a vida futura, quando ele disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. E se Jesus dissesse assim, o que ele dizia para nós hoje? O meu reino ainda não é deste mundo. Porque nos mundos superiores, na categoria dos mundos, reina o reino de Deus. As leis são as leis que estão inscritas na consciência das criaturas. Não há código nos mundos superiores. Então ele poderia dizer hoje para nós que o meu reino ainda, por enquanto, não se estabeleceu na Terra. Mas daqui a alguns milhões de anos, depende do nosso esforço, que nós vamos voltar e voltar, seremos co-construtores desse reino. E ele nos diz esse espírito que foi uma rainha na França. E ela narra assim da espiritualidade: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar nesse mundo, olha a instrução que ela dá, que ela não fez isso. Mas agora, arrependida, ela acha que ela deve ter feito, enquanto rainha. Para se granjear um lugar nesse mundo, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Olha que ensinamento. Aqui, lá no mundo espiritual, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. E eu achei muito interessante o convite dela nesse último parágrafo. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino do céu. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais.
uma rainha da França, abre 1863. Pode passar, Marcelo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, encerrando a minha reflexão, eu deixo essa mensagem final do Espírito Miramês, que diz ali: a doutrina dos Espíritos pede às criaturas para estudarem, trabalharem e compreenderem em todos os meios da vida, sendo honestas e boas, perdoando as ofensas, esquecendo-as, e amar a Deus em todas as coisas, cultivando a fé e construindo a paz no coração, pela transformação interna, não se esquecendo de Jesus, acompanhando seus passos. Muito obrigado, então. Eu possa ter deixado uma palavra para vocês levarem para casa. Mas usem essa palavra com carinho, que essa palavra é a semente. E toda semente que for cuidada, adubada, com carinho, até a semente que a gente põe na terra, se não dermos carinho a ela, consideração, energia boa, ela não brota. Nós amaldiçoamos ela. Então, você leve uma palavra para casa e faça um bom uso dessa palavra. Então, muito obrigado, Ney, pelas palavras de hoje, pelos ensinamentos. E espero que todos nós possamos, aquilo que tu disseste no meio da palestra, que a vida futura nós estamos construindo hoje. O presente que Deus nos deu hoje, a gente possa aproveitar esse presente, que se chama presente, que a gente ganhou, que a gente possa, o que a gente faz ou deixa de fazer, a vida futura vai depender disso. Então, que a gente saiba usar muito bem o nosso tempo, o nosso presente. E a nossa querida irmã Andréa Dal Bosco, ela fez uma frase bastante interessante. Ter a certeza da vida futura gera resignação. Passamos a aceitar mais a vontade divina. Então, por isso que é consoladora a doutrina espírita, porque ela nos dá essa certeza da vida futura. Então, Ney, gostaria de te agradecer novamente, os nossos irmãos aqui na internet estão te agradecendo muito a palestra. Então, eu gostaria também externar a palavra deles por todo o grupo, te agradecer pelos ensinamentos de hoje e agradecer a presença de todos que estiveram aqui na nossa casa, os nossos irmãos que estiveram nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado. E agradecer também aos irmãos que vão nos acompanhar depois, pois essa palestra do nosso querido irmão Ney vai editar e depois vai deixar no canal Consolador. Então, muito obrigado a todos, que possamos utilizar essa dádiva que Deus nos deu, presente, para construir a nossa vida futura. Então, para encerrarmos o trabalho de hoje, gostaria de pedir ao nosso querido irmão Ney para fazer a prece final. Então, vamos. Eu penso que nós já estávamos orando desde que entramos aqui. Talvez não tenhamos percebido, mas o ambiente espiritual que penetra no ambiente físico é irmãos benfeitores que vivem em estado de oração. E nos coloquemos profundamente, então, em estado de oração. Que possamos reter conosco todas essas dádivas que desapercebidamente recebemos. Não é só porque não enxergamos que devemos não acreditar. O ambiente físico está inundado de oxigênio que nós não enxergamos, mas é uma substância essencial a que nos mantenhamos na vida física. E recebemos hoje
e recebemos a cada minuto, cada hora da nossa vida, a substância essencial, o alimento para a nossa alma imortal, os eflúvios, as energias espirituais, que não desperdicemos essas energias por nossos ranços, por nossos rancores, nossas blasfêmias. Fechemos nossa boca nesses momentos e nos elevemos em oração quando a provação bate à nossa porta, quando a aflição nos visita. Mais vale ser ferido do que ferir. Jesus, irmão amigo, que teu amor se espalhe por toda a humanidade na terra, erguendo os caídos, alimentando os famintos, aquecendo os nus, curando os doentes, mas que também, mestre querido, a tua energia amorosa visite os escombros das regiões umbralinas, onde há sofredores, embora julguem-se valentes. Desperta, Senhor, esses irmãos, pois assim a psicosfera da terra será fruto da construção dos nossos pensamentos, sem a existência de pensamentos outros que anulem os nossos. E assim um dia cairá uma humanidade mais fraterna. Que assim seja. Assim seja.